Glórias a Deus, cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Queria estar meditando a palavra do Senhor com os irmãos, que se encontra no livro de Isaías. Isaías 53, no versículo é o 10. Vamos meditar, amados irmãos, nesta palavra, para ver o que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Isaías 53, no versículo 10. Todavia o Senhor adorou em moê-lo e fazendo enfermar, quando a sua alma se puser. Por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. E como seu conhecimento e o meu servo, o justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhes darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá, e ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com as suas transgressões, pois ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glórias a Deus. Amados irmãos, estamos aqui no livro de Isaías, o profeta messiânico, ao qual falava do Messias, ao qual falava do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar, amados irmãos, que não foi os fariseus, aleluia, quem crucificou o Senhor, ou qual matou o Senhor, ou qual quis pegar ao Senhor para sacrifício vivo. Mas sim, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor teve prazer em moê-lo. Ou seja, o próprio Deus teve o prazer, o próprio Deus entregou o seu Filho, aleluia, para ser crucificado. Como a Bíblia vai falar, para levar os pecados de muitos, para levar o meu pecado, para levar o seu pecado também. Isaías também vai falar que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Aleluia. Estamos perante uma palavra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, aleluia, Mateus capítulo 4, ao qual o Espírito Santo leva Jesus agora ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, ao qual o Senhor ele estava por 40 dias em jejum. Então o Espírito Santo agora leva Jesus ao deserto. Chegando lá, Jesus agora é tentado por Satanás, ao qual Satanás chega: se você está com fome, não está, Jesus? Pega essa pedra e transforma em pão, já que você está com fome, já que você é filho de Deus. Jesus, mesmo com fome, mas ele já tinha um alimento dentro dele, ao qual ele vai falar para os discípulos, aleluia. Quando os discípulos olham para ele e falam lá na frente, os discípulos vão falar: mestre, come alguma coisa. Jesus vai falar: uma comida eu tenho que comer, que não é essa, mas sim é fazer a vontade do meu Pai. Como o Senhor Jesus Cristo falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim Satanás não se satisfez a sua vontade de querer tentar o Senhor. Ele vem com mais duas perguntas, e usando também a própria palavra. Mas assim o Senhor, em todas elas, ele conseguiu resistir o diabo. Pois a palavra fala: resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então agora um banquete do céu desce, pois é a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos descem com um banquete e eles se alimentam, porque todo homem que é obediente à palavra do Senhor, o Senhor supra as suas necessidades. O que muitas das vezes acontece
com os homens nos dias de hoje, por causa da sua desobediência, acaba passando por dificuldade, por lutas, por causa da sua desobediência, ou por não vigiar. Pois Jesus ele falou lá no Monte Sinai para os discípulos, no Getsêmanes, me perdoa: vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus agora ele vem, inicia o seu ministério com 30 anos, é batizado, passa por essa luta, por essa provação no deserto, e agora vai pregar até os confins da terra, trazendo as boas novas, aquilo que muitos não tinham ouvido, um pão fresco que desceu do céu, ou seja, ou a água da fonte da vida, aleluia, para saciar as almas que estavam com sede, ou para matar a fome daquelas almas que estavam com fome, e a qual homens fariseus, conhecedores da Torá, que não conseguia saciar a sua fome e nem saciar a sua sede, pois as suas palavras e a lei os sufocavam, como a palavra vai falar, que o semeador jogou as sementes em pedregais, jogou sua semente em terras boas, e também jogou semente em meio de espinhos. Mas sim, a semente cresceu, mas os espinhos o sufocou. E muitas das vezes acontece, amados irmãos, nesta geração que estamos se encontrando nos dias de hoje, aleluia, sufocando com leis que não velem, aleluia. E Jesus ele trazia a palavra do Senhor, era sim, sim, era não, não, com amor, com compaixão, aleluia, aquelas almas que estavam com sede, que estavam com fome. A um ponto, aleluia, dos homens querer apedrejar aquela mulher, ao ponto de todos, cada um com uma pedra, e o Senhor olhar para eles e falar: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, aleluia. E eles olhar e ver que dentro deles existia pecados escondidos, pois a palavra do Senhor vai falar que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos trapo de imundícia. Mas quando nós nascemos de novo, se batizamos na água, nascemos uma nova criatura, ao ponto do Senhor falar, aleluia, para Nicodemos, que devemos nascer novamente, que devemos nascer de novo, ao ponto dele falar: mas mestre, como assim? Como pode um homem velho entrar dentro do ventre da sua mãe novamente? E o Senhor olhar para ele e falar: mas Nicodemos, você, conhecedor da Torá, doutor da lei, não sabe o que é nascer novamente? Se falo coisas da terra, comparando com as do céu, não entende? Quanto mais se eu falar coisas do céu. Então vemos que, amados irmãos, o homem às vezes tenta querer distorcer a palavra do Senhor, mas a Bíblia é muito clara. Em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não temos como ficar enganados, pois temos um manual, irmãos, que é a palavra do Senhor. Temos as Escrituras Sagradas. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quem não tem um conhecimento, por que não busca? Muitos, se eu perguntar quantos conhecem Jesus, ou quantos amam o Senhor, muitos vão levantar a mão e falar: eu conheço. E muitos vão falar: eu amo. A Bíblia vai falar: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e não há verdade nele. Então, para conhecer Jesus, temos que conhecer a palavra, pois Ele é a palavra. Ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia.
Muitas das vezes queremos conhecer Jesus, mas não examinamos as Escrituras Sagradas. Conhecemos ou falamos de boca. Aleluia. É a palavra, amados irmãos, que não vai nos conduzir à salvação, mas sim, a Bíblia vai falar que seja ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Colocamos elas em prática, aleluia, com amor, com compaixão, com reverência e obediência da palavra. O Senhor não quer nada a mais do que a obediência do homem, e sim fazer o seu id, porque o id é um mandamento. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, ide, pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Aleluia. Esse é o mandamento do Senhor. Aleluia. E o que estamos fazendo, amados irmãos? Muitas das vezes se acomodamos em casa e não pregamos a palavra do Senhor. E para os cultos, só os dias de culto é fácil. Eu quero ver aí fora, irmãos. Apóstolo Paulo vai falar que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados. É uma guerra espiritual ao qual muitos têm se acovardado e ao qual Jesus tem nos chamado. Aleluia. E falado. Ele tem falado, irmãos, na tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E porque a igreja nos dias de hoje está fraca? E porque nos dias de hoje a igreja está covarde, está enfraquecida? A igreja perdeu o temor. A igreja tem perdido a reverência. Homens querendo ser mais do que outros. Não é tempo de competição, amados irmãos. É tempo de ganhar almas para o reino dos céus. Não é tempo de falar quem prega mais, quem louva mais, quem dirige mais, quem... Não. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. E anunciar boas novas para aqueles que estão perdidos, tateando na escuridão, ou ao qual está nas calçadas da vida, sofrendo sem esperança, pensando que não tem mais jeito, pensando que não tem mais solução na sua vida, pois enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para a vida do homem. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? A igreja tem se acovardado, amados irmãos. Hoje encontramos nos dias de hoje de tranca-rua pregando a palavra. Pombagira, Maria Padilha, Maria Mulambo e todos esses espíritos imundos pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra, ao qual os crentes têm se acovardado, ao qual os crentes não têm mais coragem de pregar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tem se acabado, amados. Ainda tem na terra ainda homens valentes, pois pregar nessa plataforma do YouTube é fácil. É uma terra sem lei, ao qual qualquer um fala besteira e fala o que quer. Quero ver é lá fora, é no campo, dá a sua vida pelas ovelhas. Muitos diz que ama as ovelhas, mas só estão de olho na lã das ovelhas, naquilo que vem oferecer o seu benefício próprio, o seu dízimo, a sua oferta, ao qual não vemos mais. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Evangelismos nas ruas, homens carregando cesta básica para entregar nas favelas, pregando o evangelho nas biqueiras, para as prostitutas,
falar para elas que ainda há esperança para a alma delas, que se elas se converter, elas podem ter a salvação. Pregar para os traficantes que estão nas biqueiras neste momento e falar para eles que ainda há esperança para a alma deles, se eles se converterem dos seus maus caminhos. Pois a palavra em Ezequiel vai falar, em Ezequiel 33, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Estamos se acovardando, amados irmãos, e perdendo a guerra. Pois a Bíblia vai falar que os filhos das trevas serão mais prudentes do que os filhos da luz. A Umbanda, que banda está tendo mais reverência do que os crentes, amados irmãos. Estão tendo mais reverência do que nós. Onde eles chegam com a reverência àqueles demônios. E nós não temos reverência na casa do Senhor. Chegamos de qualquer maneira na casa do Senhor, nem dobramos nosso joelho. Já chegamos com o celular, mexendo, com a cabeça para baixo. Eclesiastes capítulo 5. Guarde seu pé quando entrar na casa do Senhor. Perder o temor, perder a reverência a um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Estão brincando na casa do meu Pai. Jesus, ele entra dentro do templo e começa a chicotear as coisas dos mercadores. E ainda fala: a casa do meu Pai será chamada casa de oração, e não um covil de ladrões. O que estão fazendo com a casa do meu Pai? Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e tenha reverência e obediência à casa do meu Pai. Não brinca. O Senhor é santo e requer santidade, requer verdade no altar, requer verdade com cada alma que entra por aquelas portas, pelos templos. Aleluia, Jesus. Quantas almas estão sofrendo, quantas almas estão chorando, quantas almas estão cansadas por ser enganadas por líderes religiosos que traz julgos, bagunçando com a casa do meu Pai. Se arrependam, se convertam e nasça novamente para trocar nas coisas santas do meu Pai, pois o meu Pai é santo. E para andar como Ele andou, temos que andar em santidade e em verdade, pois nada passa batido aos seus olhos. Os seus olhos estão contemplados a todo lugar, e ninguém passará batido naquele grande dia, pois o Senhor é santo. Jesus neste momento está como nosso advogado, mas Ele chegará um tempo que será como um juiz e julgará toda a nação, e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Quer enganar? Pode enganar. Quer bagunçar? Que a casa do meu Pai pode bagunçar, mas presta atenção, ainda há esperança para sua alma. Se converta, pois a palavra do Senhor fala que uns são filhos e outros são criaturas. Então nem todos são filhos. Filhos são aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e agora conduzem ao caminho correto, que é o caminho que conduz à salvação. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Dói falar essas palavras, dói escutar, não é? Mas temos que falar, porque se não falarmos, quem vai falar? É fácil eu chegar e falar de uma chave de carro, é fácil eu chegar e revelar revelações mentirosas, dizendo que o Senhor vai abrir uma grande empresa para você, e sendo mentira, é só para ganhar seu dízimo e a sua oferta. Mas eu estou aqui para falar: se arrependa dos teus maus caminhos, se converta enquanto é tempo, pois o céu não é para bonzinhos, o céu é para pecadores arrependidos.
que se converteu dos teus atos cometidos e hoje entendeu e compreendeu que só o Senhor é Deus e que só existe um caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que no Getsêmen, a Bíblia vai falar que seu polo estava transpirando sangue, ao qual ele vai chegar e falar para os discípulos: fique aqui e ore comigo. E quando ele vai orar, ele volta e ele vê os discípulos dormindo. 3 vezes. Quando a igreja precisa de Jesus, a igreja vai até Jesus. Mas quando Jesus precisa da igreja, a igreja se acovarda. A igreja dorme. Pedro, quando estava, aleluia, na tempestade, Jesus estava na polpa do barco. Pedro foi até Jesus falar: mestre, aleluia, uma grande tempestade vai deixar que nós pereça. O Senhor levanta e acalma a tempestade. Mas quando Jesus precisa de Pedro, Pedro é a igreja. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Santo és o Senhor. Quando Jesus ele precisa da igreja, a igreja se acovarda. Aleluia. A igreja corre, a igreja dorme no sono da indolência. Ao ponto de Jesus falar: basta. No Getsêmen, basta. Basta, Pedro. Basta. É o ponto do Senhor olhar para a igreja hoje e falar: basta, porque tens corrompido, porque tem deixado as minhas ovelhas dispersas, porque tem brincado com a minha casa, porque tens brincado com o meu nome, aleluia, porque tem brincado, pois o meu nome é santo, aleluia, Espírito Santo da verdade, aleluia, Senhor, aleluia, Espírito Santo. Aquele que estiver limpo, que se limpe mais ainda, e aquele que estiver sujo, que se suje mais ainda. Mas a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está notória. Aquele que pode fazer e não faz, também prestará conta naquele grande dia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, e que essas palavras ela venham refletir na sua mente, não entrar só num vídeo e sair no outro, mas que ela venha descer na tábua do seu coração e você venha entender que temos que buscar o Senhor de verdade e temos que dar exemplo. Jesus falou: seja a luz do mundo e sal da terra, ou seja sal da terra ou luz do mundo, e resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandecer a nossa luz diante daqueles que estão na treva. Você vai deixar o seu próximo morrer, você tendo uma palavra que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.